Sejam muito bem-vindos, cinéfilos de sofá! Peguem a sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória! Nesse podcast, a gente sorteia um filme, premia categorias improváveis do cinema e analisamos temas do qual não temos nenhuma qualificação para falar sobre, como Os Filhos Éden d'Água, Roupas que se Ajustam Sozinhas e Walkie-Talkies. Eu sou o Tonzeira e Duduzinho. Presta atenção que essa é uma pergunta complexa. Lá vem. Se o Terry Crews batesse na sua porta pedindo para aumentar os seios, qual seria a invenção que vocês criariam que seria capaz de mudar a humanidade? Que pergunta é essa? Falei cara? que era complexa, que vocês deveriam prestar atenção. O Terry Crews quer aumentar o peitoral. Isso aí. Mas ele não precisa disso. Cara, é o desejo dele. O desejo dele. Já tá errado a sua pergunta. Tá, mas aí tem que inventar um negócio pra fazer. Mas existe silicone. Não tem que inventar. Não entendi sua pergunta, não. É isso, cara. É tão simples quanto isso. André, qual foi o efeito especial do cinema que mais impactou você? O T-1000 derretendo. T-1000 derretendo, uma boa, hein? Atravessando aquela grade, naquela primeira cena lá do... Tem uns que são icônicos, né? Esse eu lembro que eu fiquei maluco. Como isso é possível? Pera, qual? Do Exterminador do Futuro 2. Ah, tá bom. O Alien é um que é também surpreendente, Vários. mas pra mim é o lobisomem americano em Londres transformando. Transformação também, aquela cena é muito boa. É incrível, inacreditável. Marina, qual o objeto que você viu num filme quando você era criança e que você ficou maluca? Você falou, eu preciso ter um desse pra mim. Alguma coisa que você viu num filme que você falou, nossa, isso aqui é maravilhoso. A única coisa que eu consigo pensar é que quando eu assisti os Batutinhas, a Darla amassou a lata com muita raiva, sabe? Pegou a lata assim, amassou a lata com a mão. Maravilhoso. Aí eu acho que eu gostaria de ter um amassador de latas. Então, todas as minhas casas tiveram aquele coisa que você põe na parede pra amassar latas. Veio dali, essa tendência de ter amassadores de latas nos lugares que eu morei. Tá ótimo, então. Meninos! Tom, conta pra mim. Você ganhou uma bufunfa assim, boa, num jogo de azar. Dinheiro caiu na conta. Primeira coisa que você faz, sem pensar. Fugir. Fugir? A primeira é fugir. Ou seja, ouvinte, se um dia o Tom sumir da vida de vocês, ele pode estar muito rico em algum lugar muito longe. É isso aí. É porque o dia chegou. Eu tenho certeza que existe algum esquadrão de mercenário que caça ganhadores de Mega Sena por aí. A Mega Sena tá uma bolada aí amanhã, vai sortear, hein? Então. Olha a oportunidade. Vai dar pra abastecer uns 2 tanques de gasolina. Isso. Por aí. Então é isso. Vamos tentar pegar uma pipoca no ar usando o nosso hoverboard que consegue rampar, o que não faz o menor sentido. Don't you come back. I do not understand you. Don't you come back. Oh, baby, please. Don't you come back no more. Ano 2015? Então estamos no futuro? Oh, não. Eu estou no futuro. Não. This is madness! Sessão aleatória. What? He wasn't there again today. Oh, how I wish he'd go away. When I came home last night at 3, the man was waiting there for me. But when I looked around the hall, I couldn't see him there at all. Muito bem, começando mais um episódio do Sessão Aleatória, o podcast mais futurista da Baixa Podosfera. Esse é o podcast preferido dos viajantes do tempo que colocam o bolso pra fora pra não errar no look do futuro. Porque aqui no Sessão Aleatória a gente já falou bastante sobre a evolução da moda através do tempo. A gente já falou sobre a história da gravata no episódio 55, lá do De Repente 30. Falamos sobre o suspensório no episódio 25, Estrada para Perdição. E fizemos um guia do estilo chavoso no episódio 22, filme Carne Trêmula, para você que quer ficar na estica aí em qualquer época da história da humanidade. Tá tudo nos episódios anteriores do Sessão Aleatória. E antes da gente entrar no nosso episódio, que é aquele recado para você que ainda não conhece o nosso podcast, deixou o celular destravado no bolso,
e aí começou a tocar Sessão Aleatória? Acontece. No nosso podcast tem 2 partes. Na primeira parte a gente fala sobre o filme da semana, sorteado de uma lista, conversa sobre as nossas opiniões e fala sobre curiosidades de produção e bastidores. E na segunda parte a gente fala sobre assuntos aleatórios inspirados pelo filme. Então, se você não viu o filme, ou você viu e não gostou, não tem problema, porque aqui o filme é só um aquecimento. Os assuntos aleatórios é que são a nossa atração principal. Agora, André, e se o ouvinte tivesse uma máquina do tempo pra ir e voltar nos blocos do Sessão Aleatória e fazer a cronologia ao seu bel prazer? Eu tenho uma notícia maravilhosa pra todo mundo que tá aqui ouvindo Sessão Aleatória. Você tem o seu próprio DeLorean imaginário. O recurso dos capítulos do Sessão Aleatória tá disponível em todos os agregadores de podcast. Ainda não tá disponível no Spotify. Então vai pro agregador. Então, assim que você dá play no agregador de podcasts no episódio do Sessão Aleatória, você vai ver que tem as marcações dos capítulos e você pode pular direto pro ponto que você quiser. Você pode pular a abertura, você pode ir direto para um assunto aleatório. E como disse a nossa querida Fabris no nosso episódio anterior, você pode viajar no tempo com esse recurso maravilhoso. Você vai pro futuro, ouve um assunto maluco, volta pro passado, escuta o início. É uma orgia temporal. É isso mesmo. Outro dia, inclusive, o Xi me agradeceu pelo recurso dos capítulos. Ele mandou mensagem falando que esse filme é uma merda, eu tô pulando aqui pros assuntos aleatórios, usando os capítulos aqui, obrigado, porque não dá. Beijo, Xi. O Xi detesta todos os filmes que a gente fala aqui, né? Tá sempre reclamando. Vai tá ouvindo, então tá vendo, ouvinte? Você não precisa gostar do filme pra escutar o Sessão Aleatória. É isso mesmo. E pra quem tá fazendo concurso público, essa é uma função incrível, que você já vai direto no conteúdo de qualidade. Tá certo. E não é à toa que a gente tá fazendo essas piadinhas aí de Volta pro Futuro, né? Porque, numa ironia do destino, o nosso episódio de hoje é uma continuação direta do episódio da semana passada. Porque o filme de hoje é De Volta pro Futuro, parte 2. Aguardada continuação do clássico de 1985, que imagina um futuro que, na verdade, já é do passado, né? Agora, Marina, o nosso departamento de sorteios aí, auditado por todas as Big Four de auditoria do mundo corporativo, como é possível que a gente esteja falando desse filme hoje? De onde apareceu esse De Volta pro Futuro 2? Excelente pergunta, André. Você faz perguntas muito excelentes. Porque de 68 filmes disponíveis no nosso baldinho, não são 10, não são 4, são 68 filmes que estão disponíveis no baldinho. Foi sorteado o filme da Ana Carolina, lá de Pirapora, Minas Gerais. Olha aí. E era o De Volta pro Futuro 2. E, ouvintes, é o seguinte, eu queria falar pra vocês que o filme de hoje foi sorteado antes do filme de semana passada. Exato. Isso é inacreditável. Ninguém acreditou na hora que apareceu isso, né? Foi muito surreal, assim. E a Fabris não sabia do filme de hoje. Não sabia, porque a gente só tinha sorteado antes. Pois é, e aí na hora que eu vi a lista dela, eu falei, não vai sair. E aí o que acontece? Toda vez que a gente fala, não quero que esse saia, é o que sai. Eu esqueço dessa máxima do Sessão Aleatória. A não ser que a Fabris tenha ido pro futuro, visto que a gente, né, ia falar desse filme, voltou pro passado. Era isso que eu ia falar. É. Vocês não conseguem dizer com tanta assertividade assim que ela não sabe. Manipulou o tempo, espaço, fluxo temporal. O fluxo temporal. É isso mesmo. Tem essa possibilidade aí. Mas vamos então falar desse filme aqui. Hoje a gente vai falar do De Volta pro Futuro, que foi escolhido pela Ana Carolina. Volta pro Futuro 2. E a Ana Carolina, a gente sempre pergunta, né, no nosso baldinho, por que a pessoa escolheu o filme. E a Ana Carolina mandou o seguinte: eu assisti esse filme quando criança, na sessão da tarde, e vibrei com a perspectiva do futuro que eu viveria em 2015. Olha aí. Esse é definitivamente o meu filme favorito. Olha só. Ana Carolina, bem-vinda ao Hall dos Aleatórios. Você acaba de ser condecorada, agraciada, com o título de Aleatória número 20. Número redondo. Uau! 20 números redondos. Número redondo, excelente, excelente. Merece aplausos, fogos de artifício. E contar pra ela que, infelizmente, 2015 passou um pouco longe, né? É, tava errado. Passou um pouco longe. A gente que era essa época caiu no clickbait desse filme aí. A
assim, a Ana Carolina, ela segue a gente no Instagram aqui do Sessão Aleatória e eu acabei de ver que na bio do perfil dela, ela é cinéfila de sofá! Claro que é. Claro que é. Maravilha. Eu vou te dar o número 20 e um asterisco. Você vai ser a 20 asterisco. Tem um bônus. Na planilha tem um asterisco dela. Isso, deixa na sua planilha, coloca o nome dela em itálico. Isso! Olha aí, nome itálico na planilha. Nossa senhora, quantas vantagens. Inacreditável. Que isso, hein? Você vai ser conhecida por toda Pirapora agora como aleatória, número 20, asterisco, nome em itálico. As pessoas vão parar você na rua de Pirapora. Beleza, então, gente. Tá aí. Vamos falar do filme que a Ana Carolina mandou, então. De Volta para o Futuro, parte 2, é um filme de 1989, dirigido pelo Robert Zemeckis, com o roteiro do Bob Gale. O filme é estrelado praticamente pelo mesmo elenco do primeiro filme, né? Mas tem uns caras aqui em mais de um papel. Ó. O Michael J. Fox, ele volta com o Marty McFly, mas ele também faz os filhos dele, ó, o Marty Jr. e a Marlene. Volta também o Christopher Lloyd como Doc Brown, a Lea Thompson como Lorraine Baines e o Thomas F. Wilson como Biff Tannen, só que agora também ele faz o neto dele, que é o Griff. Só 2 atores do primeiro filme que não voltaram pra essa sequência aqui, ó. O Crispin Glover, que era o George McFly no primeiro filme, foi substituído pelo Jeffrey Wiseman. Ele faz só uma pontinha aqui, né? E a Claudia Wells, que fez a Jennifer, foi substituída pela Elizabeth Shue. A gente vai falar mais disso lá na parte de bastidores. E a gente já deu uma passada na carreira do Robert Zemeckis e dos principais nomes do elenco no nosso episódio anterior, né? A gente falou do Michael J. Fox, da Lea Thompson e do Christopher Lloyd. Então nós vamos fazer aqui um Viu Não Viu da galera que a gente ainda não falou. O Viu Não Viu é o quadro onde a gente lembra quais foram os filmes de maior sucesso do elenco do filme e descobre alguns filmes deles que a gente nunca ouviu falar e certamente, muitas vezes não deveria ouvir falar. Solta a vinheta aí, Hunt. Você viu ou não viu? Começando então pelo Thomas F. Wilson, que fez o Biff. Esse cara aqui é o seguinte, ele tem 142 créditos como ator no IMDb, mas a gente nunca viu ele em filme nenhum. Que isso? Não, a gente já viu ele, só que ele nunca faz papel principal, ele só faz papel secundário. Não, terciário, quaternário. Nossa, juro que eu nunca vi esse homem na minha vida. Eu também não. Calma, vamos falar. Não, o nome mesmo não tinha ouvido não, mas olhando a cara dele aqui, gente, ele tava em um monte de filme. Nunca vi esse homem na minha vida. Não, mas é porque é o seguinte, a maioria dos trabalhos dele é como voice actor. Ah, olha. E aliás, eu vou fazer um parêntese aqui pra falar rapidinho sobre isso, porque eu descobri recentemente que quando o ator faz o trabalho de criar a voz original, tipo numa animação, por exemplo, isso a gente não chama de dublagem, isso é voice acting, que é a atuação de voz, né? Porque dublagem é quando você substitui a voz original. Ah, tá. Quando você vai traduzir, né, a fala. O voice acting acontece quando o ator faz... É tipo em animação. Então, mas na animação, o cara, ele cria a voz original, que é o voice actor, e depois um outro cara vai lá e dubla por cima, entendeu? Porque eles fazem, Entendi. tipo, a captura de movimento do rosto do cara. Em muitos filmes eles fazem isso, né? Por exemplo, o Mike Myers fez a voz de Shrek. Certo. Ele não dublou o Shrek, até porque Quem dublou o Shrek foi o Bussunda, a gente sabe. o Sunda dublou o Shrek, exatamente. Essa é a diferença, certo? Tá bom, olha só. Então esse cara aí, ó, Thomas Wilson, esse cara fez um monte de trabalho de voice acting, tanto em animações pra TV como pra videogame também. Foram vários aqui, ó. Eu vou citar só algumas animações que esse cara tá. Ele fez a série animada do Batman, de 93 e a de 97. Ele fez Pink Cérebro, Castores Pirados. Olha, Castores Pirados. Ah, eu adorava os castores pirados. Castores Pirados. Timão e Pumba. Max Steel, Família da Pesada, Hora da Aventura, Rio. Cara, tem muita animação. Ele fez muita atuação em animação. Ele fez Bob Esponja também. Bob Esponja também, é. Agora, como atuação live action, esse cara tem várias participações em séries de TV, ó. Ele tá no Boston Public, ele aparece no Larry the Cable Guy. Que diabo é isso? A gente já falou sobre esse Larry the Cable Guy É, aqui. a gente falou desse cara aí Que era mesmo. isso? Que maluquice é? Eu não lembro. É um cara que apareceu nesse Larry do Cable Guy também. É, a gente já falou desse Larry the Cable Guy por whatever reason. Ó, ele teve no House, ele teve no Bones, só que tudo é fazendo aquelas participaçõezinhas de um episódio só. Sim. A única série que alguém aqui talvez já tenha visto dele é o Lendas do Amanhã. Porque você viu essa, né, Marina? É Legends of Tomorrow. Da DC. Legends of Tomorrow? Legends of Tomorrow, vi. Aquela bagunça zoada. Então, ele fez o Hank Haywood. Você sabe quem que é esse? Não, não era ele. É, Hank Haywood, tá aqui. Era o personagem dele na Legends of Tomorrow. Gente, olha só. Pô, ele tá até um coroa bonito. Então. Eu gostei
gostava dessa série, eu assisti 3 temporadas. Nossa, Aí parabéns. eles queriam fazer a gente perder o amor pelo Átomo, e aí eu falei, gente, não, eu gosto do Átomo, não me mata o Átomo. E aí eu não parei de assistir. Matou o Átomo, você não quis ver mais. Eu não sei se matou não, mas tava indo pra esse caminho, eu falei, não quero passar por essa perda. Certamente não matou, né? Átomo, o Ray Fisher? Ray Fisher, você sabe que é o ciborgue, né? Desculpa, Átomo, o menino que era o Super-Homem? O Super-Homem. E aí ele recebeu um downgrade? O downgrade é forte, né? Esse O mesmo. cara saiu de Super-Homem pra Átomo. Ó, mas no cinema, a gente nunca viu ele. Mas ele tá lá. Então a gente não viu ele num filme chamado Kate, uma garota da pesada. Esse filme é de 95 e a sinopse é: Margaret ensina um gorila linguagem de sinais e etc. Quando o dono do gorila o leva de volta para ganhar dinheiro com seus shows, a filha rebelde de Margaret o rouba e os dois partem em uma road trip até a fronteira com o Canadá. É filme de road trip com macaco. Não, e nem é com macaco, é com uma pessoa vestida de macaco, que faz o negócio ficar pior ainda. Então, eu vou falar agora, o viu ou não viu, aqui da grande adição ao elenco dessa série, que foi a Elizabeth Shue. Essa sim fez filmes importantes, ó. O principal deles foi o Despedido em Las Vegas, filme de 95, com o ídolo do Randy aí, ó, o Nicolas Cage. O Nicolas Cage, inclusive, ganhou o Oscar de melhor ator por esse filme, e a Elizabeth Shue foi indicada também a melhor atriz, só que ela não ganhou. Agora, antes de entrar no De Volta para o Futuro 2, a gente já tinha visto ela também em outro clássico aí da Sessão da Tarde, que foi o Karate Kid, de 84. Olha. Ela faz a Ali, que é a namorada lá do Johnny Lawrence, né, o vilãozinho, mas acaba ficando com o Daniel San. Inclusive, ela faz uma participação muito legal no Cobra Kai. Vocês viram o Cobra Kai, a série? Sim, a terceira temporada ela aparece. Exatamente, tem aquela parte lá que ela volta, né, se encontra lá com os caras, né, eles resolvem ali uma situação. Eu fiquei com preguiça da 4ª temporada, eu não vi. Eu não vi ainda também, não. Mas eu gostei dessa série, eu achei legal. E a gente mais recentemente viu ela também no The Boys, a série lá da Amazon, dos super-heróis gore lá, ó. Ela faz a Madeline Stewart. Sim. É daí. Eu assisti porque o tempo todo falando, caramba, quem que é que ela faz que ela é uma velha? Uma velha, porra. Ela faz a diretora da VOT lá, que tem a relação um tanto quanto bizarra, né? Com o Homelander, né? Ela fica lá mamando no cara, ele fica mamando nela, né? Uma maluquice. Literalmente. Literalmente. Agora, a gente não viu a Elizabeth Shue num filme chamado Link, o Animal Assassino, filme de 86. Ah, meu Deus do céu. Que, curiosamente, também é sobre um macaco. Só que agora é um chimpanzé, ó. Quando a estudante de zoologia é convidada para uma mansão à beira-mar para ajudar um professor com suas experiências com chimpanzés, eventos perigosos começam a ocorrer, envolvendo o inteligente chimpanzé de 45 anos, o Link. E essa é a sinopse do filme. Dudu, quanto que vive um chimpanzé? Boa pergunta, não sei. Por que eles fizeram questão de botar aqui 45 anos? Será que é porque é muito? É pouco? O que significa isso? Não entendi. Vamos perguntar pro pai dos burros aqui. Média de 39 anos. 45 anos já tava velhinho mesmo. Então esse chimpanzé velhinho. Então aquele lá viveu bastante. Expectativa de 39 anos se tiver em cativeiro. Em cativeiro, exatamente. Porque vive menos, né? Não, em cativeiro vive mais. Vive mais? É. Porque você não tá em risco com os predadores, né? Tá certo, de ficar doente, qualquer coisa. A gente tem que aprofundar mais essa temática do macaco, ó, porque outro dia o Dudu contou a história lá do... Sem dúvida. Não, a gente tem que aprofundar o hipopótamo antes de aprofundar qualquer outra coisa aqui. Não, o Dudu contou a história do Tuelvis lá, gente. Agora a gente tá falando de macaco. Mas o Tuelvis não é o chimpanzé. Não, é macaco prego. Fica aí, ó. Se você quiser aprender mais sobre macaco, tá aí 2 recomendações de filme de macaco. Vamos então pra sinopse do IMDb do De Volta pro Futuro 2. Depois de visitar 2015, Marty McFly retorna a 1955 para evitar as mudanças desastrosas de 1985 sem interferir na sua primeira viagem. Como é que é? Ele falou exatamente o que aconteceu no filme, só que de um jeito IMDb de ser, né? Um jeito um pouco mais complicado. Isso aí. Não, então, ó, vamos falar aqui direito o que acontece nesse filme. Ó, Fala o direito. filme começa exatamente onde o primeiro filme termina, que é com o Marty e a Jennifer em 1985 entrando no DeLorean voador lá junto com o Doc, com destino ao ano 2015. O Doc explica que ele precisa da ajuda deles para evitar que o filho dos dois, o Marty Jr., se envolva num crime e leve a família McFly à ruína.
Agora, em 2015, o Martin se passa pelo Marty Jr., né, o filho dele, e recusa uma oferta do Griff Tannen, que é o neto do Biff, para participar de um roubo. Daí isso resolve o problema, só que antes de voltar para 85, o Marty compra um almanaque dos esportes, que tem todos os resultados de todos os jogos de 1950 a 2000, com o objetivo de apostar e ficar rico. Quando o Doc vê o almanaque, ele dá lá uma lição de moral no Marty, que não pode levar pro passado, isso aqui não é pra ganhar dinheiro, não sei o quê. E tá, o Marty joga lá o almanaque, só que o Biff, velhinho, ouve a conversa dos dois, rouba a máquina do tempo e entrega o almanaque para si mesmo em 1955, na mesma noite do baile lá do primeiro filme, modificando toda a linha temporal e criando um novo 1985, onde ele é um dos homens mais ricos dos Estados Unidos e Rio Valley é uma cidade tomada pelo crime e pela corrupção. Cabe então ao Marty voltar agora para 1955 e evitar a qualquer custo que o Biff fique com o almanaque para poder restaurar a linha temporal, mas tem um complicador na história, porque ele precisa fazer isso sem alterar de forma nenhuma os acontecimentos cruciais daquela noite. E é isso o filme. É isso, vai para 2015, volta para 85, só que 85 tá zoado, e aí ele descobre que tem que voltar para 55 para poder, né, evitar lá que o Biff fique com o almanaque. E aí, gente? Opiniões, vamos lá. Eu acho incrível que essa trilogia ela foi toda pensada de uma vez só. O primeiro filme já tinha um cliffhanger pro segundo, e esse segundo já tem um cliffhanger pro terceiro. Mas não foi bem isso não, hein, Dudu? Eu ia falar isso. Como não? Não foi bem essa história, não. A gente vai falar mais disso na parte dos bastidores lá, mas se você quiser um spoiler da parte de bastidores, é o seguinte. Aquela cena do final do primeiro filme era meio que uma zoeira. Os caras colocaram lá, mas eles não tinham planejado continuação. Coisa nenhuma, entendeu? Eu também acho. Era uma zoeira? Era uma zoeira. Eles colocaram lá, tipo, sabe, uma piadinha, ceninha pós-crédito. Vamos colocar aí os caras voltando e tal. Tanto que mudaram os atores, porque eles não tinham feito contrato pra fazer um monte de filme, entendeu? Era contrato pra fazer aquele filme só. Eu achei que era pra fazer tudo já. Eu achei que tinha essa ideia já. Não. A gente vai falar um pouco mais disso lá pra frente. Mas assim, aí o segundo e o terceiro, sim, esses dois foram feitos juntos. Isso. Aí foi, de fato, foi feito uma vez só. Mas esse filme amarra bem, né? Não, mas é porque é tão ligado, é tão bem amarrado, que nem dá pra perceber que teve essa diferença. Exato, ele foi bem amarrado mesmo. Eu não acho que ele é tão bem amarrado como o primeiro. Acho que o primeiro ele é muito bem construído do início ao fim. Esse aqui já tem umas forçaçõezinhas de barra, né? Eu acho o filme fantástico. É uma aventura muito, muito legal. Mas fica claro o aporte de grana que os caras fizeram para o segundo filme em relação ao primeiro. Logo de cara, eles gastam uma bela grana com efeito especial e tentando socar um monte de personagem novo, ou pelo menos dando um pouco mais de profundidade, que até a final da primeira meia hora, assim, no final das contas eles acabam largando de mão. Que é toda aquela parte do futuro, né? Que eles vão pra lá, tem aquele trecho todo lá, e depois não, né? Aquilo lá não usa mais pra nada. E você, Marina? Eu achei ok, assim, eu não vivi a fase de Volta pro Futuro, no sentido... Você não viveu o hype da época? Eu não vivi o hype. Eu sou igual a Ana Carolina, pra mim foi tudo sessão da tarde mesmo e eu achei o filme ok, um filme gostosinho de assistir de sessão da tarde. É isso mesmo. Mas, eu quero ver os devices e o ano de 2015 e não sei o quê, não. Nossa, a gente ficou maluco na época com esse negócio. Exato. Skates voador, esses trem. Quando eu assisti, eu tava na esquina de 2015, entendeu? Já tava na esquina de 2015. Eu já tava na esquina de 2015. Porque eu devo ter assistido esse filme dos anos 2000. Nossa. Pois já é outra pegada mesmo, né? Eu acho que o charme desse filme é mesmo o lance da visão do futuro, que na época, pra gente, criança, né, em 89... Eu já achava besta. Porque você já tava lá, né? Sabe, no sentido de você ver a visão do futuro, você falar, gente... Nossa, eu lembro que me impactou aquele tubarão saindo lá do cinema e tal. Foi mesmo. Aquela cena foi muito... Aquilo é muito incrível. Os carros voadores. Pois é, mas pra quem assistiu isso muito depois do lançamento, já tinha outras tecnologias, né? Já tinha outras coisas que já tinham chamado mais atenção. E porque na época que ele saiu também, ele foi muito inovador de novo no lance dos efeitos especiais. Porque era toda aquela coisa, né, do Industrial Light and Magic, que era, né, a empresa mais foda de efeitos especiais e várias coisas com computação gráfica que estava começando ainda naquela época, né? E a visão de futuro foi mega revolucionário, né?
É curioso até que eu tava vendo aqui, os caras consultaram vários especialistas na época pra bolar uma visão realista do futuro. Especialistas no futuro? É porque tem essa galera, né, que... Imaginar, esse povo aí. Não, mas existe isso mesmo, os caras que ficam imaginando. É isso que eu ia falar, Nostradamus. Não, o cara não fica fazendo previsão, mas o cara fica tentando imaginar, pô, como é que será que vai ser daqui a 10 anos? Tem um pessoal que faz projeção, né? Futurólogo que chama isso, né? Não lembro o nome. É isso aí. Mas tem isso mesmo. Outro dia eu vi uma apresentação aqui de um cara falando sobre o futuro do trabalho. E o cara falava sobre, né, como é que vai ser pra, no futuro, fazer avaliação de desempenho de pessoas que têm chips implantados no cérebro e como é que você vai comparar esse cara com o outro que não tem, eu tô falando. Eita! Essa galera fica pensando nessas coisas. O povo não tá querendo vacinar pra ir trabalhar, eles vão implantar chip nas pessoas. Ok. Vai querer implantar chip no cérebro. Exatamente. Não vai. Mas o chip já foi implantado. Vocês que não entenderam. O cara avisou, inclusive. Falou, ó, vai implantar chip aí. Vai implantar o chip aí, o chip chinês. E aí agora eu tomei 3 chips. Eu também. Bom, pelo menos não vou precisar mais fazer avaliação no final do ano. Mas olha só, esse negócio é legal porque várias coisas que aparecem nesse filme vieram a se tornar realidade mesmo. É porque, de novo, né, Marina, eu te entendo, porque você vendo isso em 2000 e pouco é bobeira, mas na época, ó, em 89, não tinha TV de tela plana, aquelas TVs com um monte de canal ao mesmo tempo. Aquilo era um troço, pô, a gente não conseguia nem imaginar isso. Casa inteligente que você falava assim, acende a luz e a luz acende. Não existia. Verdade. Daqueles outdoors animados, pagamento com impressão digital, ele chega lá no bar e o cara, como é que eu pago? Aí, pum, sobe lá um leitor de digital, ele mete o dedo e paga, entendeu? Nada disso era, pô, nem perto de existir, né? Agora, as tecnologias mais icônicas do filme são justamente as que não rolaram, né? O carro voador, o tênis da Nike lá que amarra sozinho e o hoverboard. Todo mundo ficou maluco na época. A roupa ajustável também. A roupa ajustável, exatamente. Essas coisas que todo mundo lembra até hoje, não rolaram, não. A gente queria, mas não rolou. Mas o filme é bem amarradinho, né? Com o primeiro, eles fizeram um bom trabalho de juntar pra você rever as cenas do baile, tudo por um outro ponto de vista, né? Aquilo é muito legal também. Pois é. If you'd have got a load of what I saw last night, you'd have passed the Yankee Clipper on its maiden flight. Você está ouvindo a um programa oficial da campanha Hashtag O Podcast é Delas 2022, uma campanha criada para promover mulheres no podcast do Brasil e em outros países. Para conhecer outros programas, procure pela hashtag nas suas redes sociais ou acesse o site opodcastadelas.com.br e encontre muitos episódios. Minha gente, vamos lá falar da parte de bastidores então, Dudu, já que você comentou aí, eu vou começar justamente falando, né, de como é que foi a criação dessa história. Todo mundo lembra que o primeiro filme acaba justamente com essa cena, que seria o início desse segundo filme, né, um teaserzinho, que é o Doc aparecendo lá com o DeLorean, fala pro Marty e a Jennifer que tem que vir comigo pro futuro, seus filhos, não sei o que e tal. Só que aquela cena foi colocada de fato como uma zoeira, não existia um projeto de continuar a história. Só que o problema, entre aspas, né, é que o primeiro filme foi um sucesso muito maior do que o estúdio esperava. Show me the money! Exato, né? Aí Hollywood, né? Claro, é. O cara do estúdio ligou lá pro Zemeckis, pro diretor, e falou assim, cara, é o seguinte, a gente quer fazer uma sequência. O que você acha? E o Zemeckis, ele não tava nem pensando em fazer isso, ele já tava trabalhando no outro filme dele, no próximo filme, que era uma cilada pro Roger Rabbit. Deus. É um filmaço também. Daí ele mesmo conta que, né, pô, ele começou a ratear, porque os caras ficaram enchendo o saco dele, pô, vamos fazer. Aí ele falou, putz, cara, mas já tô trabalhando nesse aqui, eu não vou conseguir fazer o outro, tá tudo tão fechadinho a história, vamos deixar como tá e tal. Aí os caras da Universal, né, que era um estúdio lá, chamaram ele e falaram assim, cara, é o seguinte, eu vou te explicar aqui, a gente vai fazer uma sequência. Então você decide se você quer fazer ou não. É simples assim. Você quer fazer ou você não quer fazer? A grana tá aí, você quer participar? Tamo aí. É, exatamente. Foi exatamente essa conversa. Você quer uns milhõezinhos a mais aqui pra você fazer ou você quer ir fazer outra coisa? Ou você quer deixar outra pessoa cagar seu filme? É, exatamente.
E aí o Zemeckis ficou balançado, falou, tá bom, vai, beleza, eu aceito, já que vocês estão me obrigando a aceitar esses milhões de dólares aqui, eu vou fazer o outro filme. Vou fazer esse sacrifício. Mas aí ele acertou com o estúdio uma única condição, de que ele queria o elenco do primeiro filme de novo, porque ele falou, tá bom, vou fazer a continuação aqui, né? E o estúdio topou. Aí o Zemeckis ligou pro Bob Gale, né, que é o cara que foi o parceiro dele lá e de muitos anos. A gente contou um pouco dessa história lá no último episódio também. Falou pro cara assim, ó, eu tô ocupado fazendo aqui o filme do Coelho, do Roger Rabbit. Vai trabalhando aí no roteiro. Filme do Coelho. Vai trabalhando aí no roteiro. Quando eu terminar esse filme aqui, a gente filma ele. Foi assim, aí esse Bob Gale ficou lá trabalhando no roteiro, né, eles ficaram revisando juntos enquanto ele tava fazendo o filme do Roger Rabbit. E a versão inicial do roteiro do Bob Gale era que eles iriam pro futuro, mas depois eles voltariam para 1967, onde ele reencontraria, né, o Marty reencontraria os pais num outro momento da vida, aí até rolar parte do movimento hippie, eles estavam lá, a mãe dele tinha virado hippie, o pai tinha virado sei lá o quê. Só que aí o Zemeckis achou que isso seria meio bobo, porque era meio que uma repetição do primeiro filme, né? E falou assim, cara, por que a gente não joga os caras de novo em 55 e vamos refazer, só que assim, os mesmos eventos de outro ponto de vista. Aí começou a ideia, né, da história começa a se dobrar sobre si mesma, né? Então assim, os eventos vão ocorrendo em diversos pontos no tempo e reescrevendo partes do primeiro filme, ao mesmo tempo criando novas possibilidades e tal. Então ficou mais interessante mesmo. Só que o que acabou acontecendo foi que o roteiro entregue pelo Zemeckis era gigante. E não tinha como colocar aquilo tudo num filme só. E foi daí que veio a ideia, falou, pô, vamos filmar tudo, mas vamos lançar em 2 partes. E o estúdio adorou, né? Porque, pô, além de tudo, ele reduziu o custo dos caras, né? Tipo, faz 2 filmes pelo custo de 1. Então foi assim que os caras decidiram fazer. Então eles gravaram o 2 e o 3 juntos. Gravaram juntos, exatamente. Então Olha isso também ajudou só no lance de reunir o elenco original, porque você não precisa agora ficar fazendo continuação, não sei o que, você contrata o cara mais uma vez. Depois o elenco tá mais velho também, acontece alguma coisa, o cara não pode. Isso, então assim, era tudo muito mais fácil. Então foi exatamente isso. Só que eles tiveram que ir atrás de cada ator para negociar um contrato de novo, né? Que agora é um contrato novo. Isso. E deu certo com praticamente todo mundo do elenco, menos os 2 que eu já citei lá no início, né? Que é o George McFly. Esse cara pediu uma grana alta e os caras não toparam pagar. Você, então, beleza, não vou fazer. O cara falou, tá bom. Mata o personagem, problema nenhum. É por isso que no 1985 alternativo tem a história lá do Biff matou o George, pra não ter que pagar o salário do cara, entendeu? É simples assim. Para aparecer um outro George aleatório, diferente, outro ator e tal. Eles não quiseram, acharam que não precisava, entendeu? A outra atriz que fez a Jennifer, né, que era essa Claudia Wells, ela teve um problema de doença na família e tal, falou, não vai rolar e tudo, e aí sim, eles substituíram, né, botaram a Elizabeth Shue lá no lugar dela, trocaram a atriz, inclusive eles refilmam, se você vê mais ou menos as mesmas cenas do final do primeiro, eles refazem no início do segundo com ela no lugar da outra. É mais ou menos a mesma coisa ali. No final das contas, foram 2 anos de pré-produção até começar as filmagens em fevereiro de 89. O filme foi lançado em novembro do mesmo ano e foi mais um sucesso. O orçamento original de 40 milhões, o filme fez 335. Detalhe, esses 40 milhões aqui para fazer os 2. Esse foi o custo total de fazer o 2 e o 3. 40 milhões. Eles fizeram 335 milhões só com o 2. Só com o 2 e já soltando o 3 do 3, que a galera ficou maluca também. Exatamente. Como eles já tinham editado um pedacinho do 3, eles conseguiram ainda colocar no final do 2, aquela parte lá. Só que as críticas do filme não foram tão boas quanto as do primeiro, não. Inclusive, eu li umas críticas da época aqui reclamando. Esse aqui eu achei bem interessante, olha só. Mas nunca vai ser melhor. Mas uma das críticas que eu achei interessante, porque em 89 os caras já se incomodaram com isso, que é a misoginia da história, né? Porque a primeira coisa que o cara faz é dar um boa noite Cinderela lá pra menina, e ela fica dormindo o filme inteiro. Tipo, pra que botar ela no carro, né? Tipo, não faz sentido nenhum aqui. É verdade. O diretor, ele falou que se ele soubesse que ia ter outro filme, que ele não colocaria ela no carro, porque ele achava que ali a dinâmica legal era entre o Marty e o Doc e tal. E, pelo amor de Deus, né, cara? Dá pra fazer uma historinha com ela também, pô. Não precisava apagar a menina a história inteira. Maluco aquilo. E uma curiosidade aqui, a história do hoverboard voador.
Quando o filme saiu, o pessoal ficou maluco com o hoverboard, né? E aí alguém foi perguntar lá pro Zemeckis como é que ele tinha feito, né? Se era de verdade. Ele começou a dar um monte de entrevista e todo mundo perguntava a história do hoverboard. Acho que ele ficou meio de saco cheio e começou a trollar a galera. E começou a falar que não, é verdade sim, tem sim. Só que é um protótipo secreto, ele inventou que era um negócio de uma empresa que não ia ser lançado por problema de segurança, não sei o quê. E essas entrevistas dele falando essa maluquice foram reproduzidas no mundo inteiro. Então, assim, virou uma lenda urbana de que essa porcaria existe. Que até hoje, os caras vão em loja de brinquedo pedindo hoverboard que voa, não sei o quê. E, gente, é fake news, tá aí, né? Não é de bobeira. E é isso, minha gente. Bora então pro troféu aleatório? Bora pro troféu. Vamos lá, então. Bora. Troféu aleatório. Beleza, gente, vamos lá. Troféu aleatório. Marina, lembra aí pro nosso ouvinte o que significa ganhar um troféu aleatório. Ganhar um troféu aleatório é a mesma coisa que você ganhar a resposta de todas as loterias pros próximos 20 anos. Olha só. Porra. Te torna uma pessoa, né, realizada e milionária. Exato. Você pode até apostar na quina, pra você não ficar ganhando mega o tempo todo. Joga na quina e ganha Pra na não quina. dar na cara. É, pra não dar muito na cara. Vai uma Mega Sena aqui, Ganha só da virada. uma telecena ali. Vai fazendo essa mescla que é pra não dar a pinta. Ai, meu Deus. Vamos lá. Tom, qual é o troféu aleatório da semana? O meu troféu musical, o troféu aleatório musical, chamado Tizuei Now. Vai pro chefe do Marty McFly no futuro, que era simplesmente o Flea do Red Hot Chili Peppers. Ah, era o Flea. Ah, era? Eu vi aquele cara e falei que eu reconheço esse cara, mas não lembrei quem era, não. Era o Flea, cara. Era ele que servia como chefe e bullying do Marty McFly. Bully do Marty McFly. É o cara que demite ele, né? E o que ele tá fazendo nesse filme? Ah, ele devia ser muito entusiasta, igual o Jerry Cantrell. Tem os caras que pedem pra participar, né? Ah, é, quando ele apareceu no outro filme lá, né, foi o Jerry Maguire que ele apareceu? Isso. Maravilha. Então tava lá o Flea tocando Tizuei Now. Dudu, qual é o troféu aleatório para De Volta para o Futuro, parte 2? O meu troféu Isso Existe Mesmo vai pro drone que leva o cachorro pra passear. Vocês viram que tem um dronezinho, cara? Isso é incrível. Olha! Tem um drone que leva o cachorro pra passear, isso mesmo. Pois é, ué. Isso foi um dos negócios que, assim, que a gente achava meio que incrível, que tem mesmo. Mas tem isso mesmo? Um drone que leva o cachorro? Tem um drone. Se você amarrar um cachorro, você vai ter um drone com um cachorro. Ah, entendi. Se você tiver um controle remoto, você guia o seu cachorro com um drone. Se o pastor alemão resolver mudar de direção, não vai ter drone que segure, né? Boa sorte pro seu labrador passeando com um drone. Pesa 200 gramas. É, o seu Golden aí. Mas dá pra fazer. É uma coisa que dá pra fazer. Não dá pra voar no hoverboard, É verdade. mas dá pra fazer. Outra coisa que dá pra fazer também é aqueles atendentes virtuais lá do bar. Aquelas televisões malucas que... O que é aquilo, cara? É um negócio meio Max Headroom. Vocês lembram do Max Headroom? O que é Max Headroom? Ai, cara, era um programa de TV que era um negócio bem parecido com aquele estilo lá. Na época que começou a computação gráfica, né? Os caras já conseguiram fazer alguma coisa minimamente mostrável. Criaram esse personagem chamado Max Headroom. E ele era um personagem virtual. Ele era só isso. Era uma animação, ele apresentava um programa. Eu tô falando muita velharia aqui, a Ana Carolina não tem nem ideia do que eu tô falando, vamos mudar de assunto. Marina, qual é o seu troféu aleatório? Eu tinha outro troféu aleatório, mas eu troquei na última hora o meu troféu aleatório. Olha, será que pode isso? As Big Four que auditam o Sessão Aleatória vão deixar você trocar envelope assim na cara dura? Pode, porque ele é meu. É o meu envelope, entendeu? Eu pego o envelope que eu quiser. Aí pode. Tá certo. Eu gostaria de dar o troféu Vestiu a Camisa, que vai pra nossa ouvinte, Ana Carolina, que botou na bio do Instagram que ela é uma cinéfila de sofá. Gente, eu tô maravilhada até agora. Se você tem um podcast que você gosta, gente, vocês não fazem ideia do quão feliz o seu podcaster fica quando compra um detalhezinho desse. Se não for a Ana Carolina certa, tem uma Ana Carolina de Pirapora no Instagram do Sessão Aleatória que é cinéfila de sofá. Então, assim, eu espero que seja a mesma que mandou o filme.
Se não fosse as duas, podem jogar na loteria. Não, se não for a mesma, vocês têm que se encontrar aí em Pirapora, gente, porque não é possível ficar falando de sessão aleatória, pô. Pois é, então o meu troféu é a primeira aleatória Meu Deus, que cara. ganha um troféu aleatório. Aleatória que ganha o troféu aleatório. Isso é episódio épico, esse aí. Esse é uma marca. Asterisco, fonte em itálico e um troféu aleatório, que nem o Leonardo DiCaprio tem. Tá ótimo, então. Eu vou dar aqui o meu troféu. Troféu Steve Jobs de melhor User Experience, que vai pro Doc Brown, que ele fez uma máquina do tempo tão fácil de usar como o iPhone. É isso aí. Porque tem essa lenda que o Steve Jobs era obcecado, né? Que ele queria que o iPhone fosse a coisa mais simples do mundo, qualquer velhota consegue pegar o iPhone, sabe usar. E foi exatamente o que o Doc Brown fez. O cara fez uma máquina do tempo que qualquer velhote entra e sai viajando no tempo. E é isso mesmo. Cria linha temporal nova, vai, volta. É isso aí. Então, assim, simplicidade, usabilidade. Parabéns pro Doc Brown aí com o seu DeLorean voador, digno de um troféu aleatório. Quem que vai entregar esses troféus hoje? Agora vai ter que ser alguém de verdade. Quem que vai entregar o troféu lá pro aleatório agora? Alguém de hoverboard vai entregar. O Dudu de hoverboard, que o Dudu tá mais perto de todo mundo, é o Dudu que tá mais perto. Se Pirapora tô perto. Vai ser o Dudu que vai entregar esse prêmio aí. Dudu de hoverboard voador. Eu vou de hoverboard Isso. pra Pirapora. De hoverboard e tênis que amarra sozinho e a roupa que ajusta sozinha. Ele vai voltar Isso, no só futuro. que no futuro, exatamente. Esse que é o problema. Ele vai ter que viajar pro futuro. Ele vai voltar no tempo pro dia dessa publicação e vai entregar o troféu pra Ana Carolina. Então a gente ainda não entregou, mas a Ana Carolina já recebeu. Pra Ana Carolina de 2015. Eu vou ter no passado, então. Isso! Nossa, imagina! O Dudu entra na casa da menina. Dudu de hoverboard, jaqueta, entra na casa da menina, entrega um troféu aleatório pra ela e fala, você vai entender no futuro. Não, então eu já entendi. É porque, então, existe uma linha temporal alternativa onde a Ana Carolina já ganhou o troféu aleatório que o Dudu levou de hoverboard pra ela. É isso. É isso aí. O Dudu do futuro que entregou pra ela. Tá certo. É esse mesmo Dudu, só que esse Dudu, daqui a uns anos, ele vai voltar no tempo pro dia de hoje, dessa publicação, e vai entregar o troféu pra ela. Faz 7 anos que a Ana Carolina já tem o troféu aleatório dela. Meu Deus, gente, que maluquice. Ai, gente, que loucura. Vamos pros assuntos aleatórios, vai. Então, beleza, gente. Tá aí entregues os troféus aleatórios, ou serão entregues, ou já foram entregues, a gente não sabe. Marina, a gente tem algum recado ainda pra dar hoje? Tem um recado que já tem um tempinho que eu não dou. Eu gostaria de lembrar todos os novos ouvintes do Sessão Aleatória que não fazem ideia do que a gente tá falando de balde, filme do balde, põe no baldinho, Ana Carolina é demais. É o seguinte, gente, a gente tem o nosso baldinho de pipoca onde todo mundo, qualquer pessoa de todo o universo pode colocar o seu filme favorito lá. E aí a gente faz sorteios e o filme sorteado a gente faz um episódio inteiro focado no filme escolhido, assim como a gente tá fazendo com o filme da Ana Carolina hoje. Então, entra aqui no post do episódio, tem lá, clique aqui para mandar a sua sessão aleatória e manda pra gente os seus filmes, coloca o seu nome lá, coloca o seu @ pra gente te marcar, vem fazer parte da minha planilha. Venha fazer parte dessa família. Vem! Você fez com a mão também, assim? Eu também fiz com a mãozinha. Vem! Tá ótimo. Excelente, gente. Vamos então para os assuntos aleatórios da semana. Tá um pouquinho grande. Ajuste de tamanho, pronto. Põe os bolsos da calça pra fora. Todo jovem do futuro usa as calças do avesso. Põe esse boné. Perfeito. Você é a imagem do seu futuro filho. O quê? Vamos lá, assuntos aleatórios da semana, começando com o Tom. Qual é o assunto aleatório da semana, Tom? Assim como o colete de Kevlar, foi uma invenção feminina da Stephanie Holleck, que foi fundamental para o progresso da humanidade e o progresso da história do filme. Isso. No episódio de hoje, eu vou retomar o meu bloco, seguindo o filme, chamado Sexo Frágil é o Caralho, onde falaremos de outra importante inventora de algo primordial para a humanidade e para o filme. Solta a vinheta, Randíssimo! Sexo frágil? É o caralho. Your resistance
made me stronger, made me the woman that I am today. So thank you. Então, seguindo aqui a minha sequência de blocos, onde a gente, em comemoração ao mês de março e a iniciativa do O Podcast é Delas, eu vou falar sobre a Hedy Lamarr. Maravilha! Quem é a Hedy Lamarr? Que é, na verdade, o nome artístico da cientista Hedwig Eva Marie Kiesler. O nome artístico da cientista, é isso mesmo? Exatamente. Responsável por diversas invenções e descobertas que revolucionaram a tecnologia da comunicação. Lamarr nasceu em Viena em 1914 e possuía descendência judia e desde pequena recebeu uma educação excepcional, pois para seus pais era algo essencial para a sobrevivência, a educação. Eu vou retomar aqui algumas partes do artigo da autora Rafaela Meira, que conta um pouquinho mais sobre a história dela. Lamarr foi uma atriz muito famosa. Ela era uma estrela da versão cinematográfica do clássico bíblico Sansão e Dalila, de 1949. Ah, cara, é essa Hedy Lamarr, a atriz dos anos 30. Anos 30, não é? 30, 40? É isso aí, 30, 40 e 50. É, olha só. A Hedy também foi a primeira mulher a ficar nua nas telonas e a primeira mulher a protagonizar uma cena de orgasmo feminino na história do cinema, no seu papel polemicaço para a época, que era o filme chamado Ecstasy. Nesse período, o marido dela até tentou e gastou uma grana tentando destruir todas as cópias do filme. Caramba, ele deu uma de Xuxa? Exatamente. Em 1933, que foi o ano que o filme saiu, a Hedy acabou se casando novamente. Só que dessa vez com um outro arrombado controlador que a mantinha em cativeiro e a levava para reuniões nazistas. Meu Deus, gente, cativeiro. Lembrando que ela morava na Áustria, né? A mulher judia. Estávamos em 1933. Na época da ascensão do nazismo. Mas felizmente ela conseguiu fugir do país em 1937, vendendo suas joias e naturalizando-se norte-americana em 1953. Porém, como eu disse antes, a Hedy Lamarr foi uma cientista e, horrorizada com a Segunda Guerra Mundial, ela queria contribuir com os aliados de alguma forma. Ela tinha aprendido um pouco sobre radiocomunicação graças à convivência com seu marido arrombado, Fritz Mendel, que era um rico fabricante de armas, e seus colegas engenheiros. Só que a atriz só deu uma contribuição científica já quando ela tinha se divorciado desse otário e fugido para os Estados Unidos. Aí, Dudu, chega a minha pergunta. Oi. Em 1940, numa parceria com um músico chamado George Antiel, ela pensou em um aparelho de interferência em rádio para despistar os radares nazistas. Isso porque Hedy, ao realizar um dueto em piano com George, começou a conversar, utilizando algumas alterações nos controles de um piano. Ou seja, a Hedy Lamarr descobriu que se o emissor e o receptor da comunicação mudasse constantemente de frequência, somente os dois que estão utilizando esse aparelho poderiam se comunicar. Tem medo de que eles fossem interceptados por alguém e assim conseguiriam despistar os nazistas. Esse meio de comunicação ofereceria privacidade ao exército americano. Eu não entendi. Ela falava enquanto tocava um piano? É isso? Ou a mensagem era o piano? Ela, enquanto estava mexendo com o piano, o comunicador da amplificação do piano fazia com que uma voltagem específica tocasse apenas na caixa de som, em uma caixa de som, e não em todas. Certo. Então ela descobriu que, dependendo da maneira como a frequência oscilava, ela poderia fazer a comunicação de um ponto para o outro, sem que ninguém intervisse, mesmo que fosse uma frequência de rádio, como o walkie-talkie funciona. Aprimorada por Antiel, a análise de Lamarr originou o sistema de salto de frequência, no qual as estações de radiocomunicação eram reprogramadas para mudar de sinal 88 vezes seguidas, que era o mesmo total de teclas de um piano. Forças inimigas teriam dificuldade em detectar esse registro alternado, que poderia ser utilizado então por navios e aviões
para orientar os torpedos. Então, tipo, o piano tocava uma nota e ele falava assim, essa aqui é a frequência que vai vir a mensagem no rádio agora. E trocava a frequência no rádio. Olha só. Inteligente mesmo. O Anteiu já havia ganhado notoriedade ao experimentar um controle autômato de instrumentos musicais no passado, possuindo conhecimentos gerais tão vastos que esse maluco chegou até a escrever um livro sobre endocrinologia. Gente. O músico conheceu a atriz em 1940, quando eles se tornaram vizinhos em Hollywood. E num determinado dia, a Lamar, sabendo do vasto conhecimento desse cara, bateu na porta dele para procurar conselhos sobre o que ela poderia fazer para aumentar os seus seios. Olha aí, ela chegou na casa do cara. E aí, a partir daí surgiu uma grande amizade. A vizinha bate na porta. Fala, ei, moço, você tem alguma coisa aí para aumentar o peito? Ele fala, não, mas talvez a gente poderia fazer um dueto no piano. Vamos conversar, né? Ela fala, sim, por que não? Vamos conversar. Assim como o Red, Anteiu também rejeitava os ideais nazistas, especialmente depois de Hitler ter realizado uma verdadeira caça à música moderna em prol do romantismo de Wagner, por considerar o estilo moderno uma aberração judaica. Então, sem conseguir trabalho na Europa, o músico também se refugiou na América. Só fazer um parênteses aqui, para lembrar que a trilha de Wagner tinha sido elogiada por muitos secretários de cultura do Brasil de Bolsonaro e que foram demitidos por entrarem em cadeia nacional com essa trilha sonora para divulgar uma campanha chechelenta e ufanista inspirada na propaganda nazista de Goebbels. Eu só vou fazer uma correção aí, que o cara não foi demitido por isso. Ele foi demitido porque a galera reclamou. Porque a galera ali... Se ninguém falasse nada, ele ia estar lá ainda. Eu tenho certeza que o pessoal adorou, né? O pessoal que viu aqui. Claro que esses secretários de cultura disseram que foi tudo uma infeliz coincidência, que eles estavam bêbados, que eles foram até a Ucrânia para se comportar como moleques. Coisa de moleque. Que suas frases foram tiradas de contexto e que elas não refletem as suas posturas e opiniões. Não, de forma alguma. E desculpa a todo mundo que se sentiu ofendido. E pedem desculpas a todo mundo que se sentiu ofendido. Voltando. Em 1942, a Red Lamar e o Jean Anteiu apresentaram a tecnologia que inventaram ao Departamento de Guerra dos Estados Unidos. Posso fazer só uma pergunta rapidinho antes, que eu não quero perder o fio da meada aqui. Nessa época da invenção disso tudo aí, ela ainda estava ativa como atriz ou ela já tinha se aposentado? Ela ainda estava como atriz. Lembra que o grande clássico do cinema e que ela contracenou foi em 1949. Ela ainda estava trampante em Hollywood. Pensei que foi durante a guerra ainda, né? 40 e pouco. Isso ainda estava rolando a guerra. Ela já estava nos Estados Unidos, a guerra estava rolando, mas ela estava trampante. Certo. E nas horas vagas inventando sistemas de comunicação. Fazia filme de manhã. Isso. E uma invençãozinha ou outra à noite. Só pra ocupar o tempo. Só pra dar uma descontraída. Igual a gente. Exato. O método de alternância de frequências, chamado frequency hopping, entretanto, a sua invenção foi rejeitada pelo Conselho Nacional de Inventores por conta do machismo de ter uma mulher atriz inventando. Eles justificaram que a invenção era cara demais e muito complicada para ser aplicada. Porque bomba atômica é facinho de fazer. É tranquilo. Naquele momento, eles optaram por um outro sistema de telecomunicação e localização que levou justamente ao fracasso dos torpedos americanos durante a guerra por conta da sua imprecisão. Eita. E a invenção da Red Lamar só passou a ser utilizada oficialmente em 1962, durante a crise dos mísseis em Cuba. Caramba! Na época, a patente já havia sido expirada e o exército podia apostar nesta tecnologia de uma rede de comunicação privada sem problemas, sem pagar. E a invenção só foi efetivamente conhecida e reconhecida em 1997, quando a Electronic Frontier Foundation premiou a cientista por sua contribuição para a ciência. Porque além de tudo, os caras usaram, mas não falaram que usaram, que era dela nem nada. Exatamente, não deram crédito nenhum, já que a patente havia sido expirada. Olha aí. E, logo no ano seguinte, a Ottawa Wires Technology adquiriu parte de sua patente e, a partir da ideia inicial de RAD, diversas tecnologias de comunicação foram criadas, como a tecnologia base para o sistema de posicionamento global, também na cabecinha de vocês como o GPS,
Olha só. Olha, As conexões Wi-Fi, a tecnologia CDMA, conhecida como acesso múltiplo por divisão de códigos, Que era o celular antigo. o Bluetooth do nosso amigo querido Cello Olha só. gente. e a internet, que a Marina de vez em quando costuma entrar. É isso aí. E é por isso que a cientista hoje é conhecida como a mãe do telefone celular ou a mãe do Wi-Fi. Que legal, cara. Que história. Porém, a cientista não lucrou com as suas invenções e recebeu pouca notoriedade na comunidade científica em relação a outros cientistas. Felizmente, depois de anos, em 1997, é que o governo estadunidense fez uma menção honrosa por abrir caminhos nas fronteiras da eletrônica. Ah, A velho. mina mudou a maneira como a humanidade se comunica, Só isso que ela fez. mas ela apenas abriu caminhos nas fronteiras da eletrônica. Só isso, é. Né? Pois é. No final dos anos 60, a atriz e cientista parou de trabalhar nos cinemas e em 1966, o cineasta Andy Warhol criou um curta-metragem chamado Red em sua homenagem, falando sobre a sua vida. No mesmo ano, a própria Hedy Lamarr lançou a sua autobiografia. E nos últimos anos de vida, a cientista viveu isolada em sua casa em Orlando até o ano 2000, onde faleceu. Olha. Quem quiser saber mais sobre a vida de Hedy Lamarr, também tem um documentário maneiríssimo na Netflix sobre ela. Que legal, cara. Olha aí. Bom demais. Assiste logo, viu, gente? Porque a Netflix tá querendo começar a cobrar por outras contas a mais pra quem divide conta. Então assiste logo, que daqui a pouco tá todo mundo cancelando os Netflix. Olha, eu tô vendo aqui que ela é considerada por muitos críticos e fãs como uma das atrizes mais bonitas que já apareceram na história do cinema. Nossa, ela é maravilhosa. Eu não vi a foto dela, não. É por quê? Tá lá no grupo de Ela é aleatório. linda demais. Nossa, é incrível. Ela é bem gata mesmo. Eu não tinha visto foto dela, não. Deixa eu fazer um viu não viu aqui da Hedy Lamarr rapidinho aqui, ó. Quero saber se alguém assistiu O Demônio do Congo. Ixi, não é com esse nome, não. Não vi. Alguém assistiu O Vale da Ambição? 1950 com o Ray Milland e a Hedy Lamarr. Ah, eu não lembro nome, filme nenhum por nome, gente. Não, dá pra saber. Minha resposta vai ser sempre não. Ah, esse é um faroeste, ó. O bem vestido atirador performático Johnny Carter ganha vida atirando em ases de espadas. Mas Carter era, na verdade, o Coronel Desmond, um herói do exército confederado. Olha aí. Arrombado. É, merecia tomar tiro. Deve ser alguma coisa aqui meio esquisita esse filme. É engraçado porque a maioria desses filmes, como eles são dos anos 40, não saíram em português. Eles não têm... Tem vários que não tem nem título em português. Olha, a Gal Gadot vai ser a Hedy Lamarr. Ah, é? Olha, Vai ter uma cinebiografia dela? É, vai ser uma minissérie. Ah, legal. olha. Bem louco, né? Muito bom. O filme clássico dela, né, o mais conhecido é esse aqui, ó, Sansão e Dalila, É isso aí, isso é um clássico. de 49. Ah, esse é o mais famoso. Inicialmente rejeitada, a filisteia Dalila seduz o chefe judeu Sansão, cuja força sobre-humana é a grande esperança para libertar os israelitas da opressão dos filisteus. Mas Dalila está decidida a vingar-se do homem que a rejeitou. É meio que o filme da Marvel da época, porque... É isso aí. Esses filmes religiosos, na época, eram famosos, né? É, que tinha efeito especial, tem o cara, né, o Sansão e tal. É isso mesmo, é um filme dirigido por Cecil DeMille, que é, né, diretor aí clássico, ganhou 2 Oscars, 7 vitórias e 5 indicações, ganhou o Oscar de melhor figurino e melhor direção de arte. Olha só. Tá aí, gente, excelente história da Hedy Lamarr. Vamos então para o próximo assunto aleatório. Isso me custou $300. Quer parar de reclamar do carro? E tem mais uma coisa, como sabia onde eu moro? Digamos que somos aparentados, Biff. E sendo assim, tem um presentinho pra você. Uma coisa que vai te deixar rico. Você quer ser rico, não quer? Ah, sim, claro, certo. Eu rico. Você vai me tornar rico? Vê esse livro. Este livro diz o futuro. Diz os resultados dos grandes eventos esportivos até o final do século. Futebol, beisebol, corridas de cavalos, boxe. A informação aqui contida vale milhões.
Vamos lá, Marina, qual é o assunto aleatório da semana? O Biff, ele fica rico, né? Ele dá um jeito de ficar rico através de um livro do esporte, né? Onde fala todos os times que ganharam os jogos de futebol e placares, e acho que tinha jogo de basquete também. Acho que tinha de todos os esportes, né? Beisebol, corrida de cavalo. Todos os esportes, né? O Guia dos Esportes. Almanacão do esporte. Era o almanacão do esporte. Então ele usou esse almanacão que já tinha todas as respostas de todos os jogos de azar para poder ganhar os prêmios. Gente, quem nunca ia desconfiar de uma pessoa que ganha todos os prêmios? Mas tudo bem, é filme, né? Então assim, a gente dá um crédito. Vocês lembram que teve o político brasileiro que falou que ganhou 20 vezes loteria? Por isso que ele... Deus me ajudou, eu ganhei dinheiro. Aqui nos Estados Unidos teve uma pessoa que ganhou 4 vezes, aí já foi a polícia toda em cima e descobriram que o cara tinha um esquema. Então assim, tem várias histórias de gente que ganha várias vezes e dá ruim. É, exato. João Alves, o político. João Alves, esse aí. Nossa, que filho da mãe. Deus me ajudou, eu ganhei dinheiro. Isso. Enfim, eu e o André, a gente ficou conversando, mas isso é uma aposta? É um jogo de azar? E aí eu resolvi pesquisar, né, o que são os jogos de azar. Os jogos de azar, eles são os jogos nos quais os que têm sorte são os que ganham com o azar do outro jogador. Olha só, eu não sabia que essa era a definição, né? Também não. Devido à diferença das probabilidades entre a sorte e o azar, ou seja, como as chances da sorte são escassas, são muito mais as pessoas que têm azar. Daí, os tais jogos, eles são sustentáveis através das perdas dos jogadores que financiam os jogadores que têm a sorte. É, quando prejudica o outro. Não é que prejudica o outro, mas é que você depende de muita gente perder pra um ganhar, né? Isso. Que é a loteria. Basicamente é isso. E tem que lembrar o seguinte, que a sorte de ganhar ou perder, ela não depende da habilidade do jogador. Ela depende exclusivamente da contingência natural baseada numa realidade produzida que é chamada de probabilidade matemática. É por isso que o poker não é considerado um jogo de azar. Calma, vamos falar sobre isso. Tá bom. A essência do jogo de azar é uma tomada de decisão sobre condições de risco. E você conhece o regulamento. Assim, a maioria dos jogos de apostas cujos prêmios estão determinados pela probabilidade estatística de acerto e combinação escolhida, ou seja, quanto menor é a probabilidade de se obter a combinação correta, maior é o prêmio, porque vai aumentar a quantidade de gente e aumenta a probabilidade do azar com relação à sorte. Ou seja, loterias onde você tem que adivinhar 6 números, ela é muito mais difícil de você adivinhar os 6 do que na loteria onde você tem que adivinhar 4. Por isso que os prêmios da loteria de 6 números são muito maiores do que os prêmios da loteria de 4 números. Sim. E existem muitos mitos ao redor dos jogos de azar. Na verdade é que existem regulações e existem standards em todo mundo e essa é uma indústria regularizada. A indústria que eu digo é a indústria dos jogos de azar. Ela tem controles intensivos para evitar a fraude. Esses controles, eles ainda são mais fortes nas jurisdições onde o jogo de azar é uma atividade econômica principal. Por exemplo, em Las Vegas. Ah, perfeito. Que a economia da cidade gira em torno do jogo de azar. Então, o princípio do controle surge da premissa de que os estados eles são beneficiados pelos impostos pagos pelos cassinos, ao mesmo tempo em que os cassinos evitam problemas políticos e pressões dos mercados ilegais, permanecendo dentro da legalidade. Então, a atividade do jogo de azar é uma das mais rentáveis que existe, porque não precisa de roubo como ferramenta para o enriquecimento dos empresários que a praticam. Você precisa do trouxa só. O cara ir lá e dar o dinheiro dele, entendeu? O cara dá porque ele gosta, é só isso. É, só isso. E autorizaram isso no Brasil agora, né? E surpreendendo quem? Autorizaram no Brasil cassino? Voltou. Não sabia, não. Autorizou bingos. É um dos projetos do presidente que ele realizou. É, porque tá preocupado com coisas importantes, né? Realmente, o cara tá se ocupando de coisas muito importantes. Isso, retomada da economia por meio dos jogos de azar. Bom, falando um pouquinho da história dos jogos de azar, os dados, né, os jogos de dados não é informação, é dado mesmo. RPG. Beijo, Randy. Os dados mais antigos, eles eram em forma de pirâmides, e eles foram descobertos em 1920 pelo Sir, amigo do Tonho, pelo Sir Leonard Woolley,
ele pesquisava túmulos reais da civilização sumeriana. E achou esses dados em 1920. Ele achou os dados dos sumérios. Nossa. Sim. Olha só. E de um período um pouco posterior foram descobertos na tumba do faraó Tutankhamon dados em formatos de hastes com as faces numeradas de 1 a 4. Que legal. Os sumérios e os assírios, eles usavam uma forma antiga de dados de 6 faces. E esse dado, ele era feito de um osso extraído do calcanhar dos animais. Aí, Dudu, aí você vai falar se a Wikipédia tá certa ou tá errada. Aqui fala que era denominado astrágalo ou talos. É o talos, é. A gente tem também. Isso aí, tá vendo? Tá certo. Isso é o osso? É o osso do calcanhar. Mas ele tem algum formato, tipo, de um... De calcanhar. Não. Qual que é o formato dele que ele vira um dado? Como é que ele é? Meio... Então, eles moldavam o osso pra que ele pudesse cair em 4 posições diferentes. Então, provavelmente lixava. Isso, dava uma lixadinha ali, fazia 4 faces. E aí, quando você joga, cai uma das 4. Tá bom. Já os jogos de cartas, eles apareceram... Olha só, gente. Os jogos de cartas apareceram no século IX na China, mas também foram identificados no século XIV na Europa. Já a loteria, os primeiros registros de uma loteria são cartões de chineses da dinastia Han. Olha. Entre 205 e 187 a.C. Olha aí. Nossa. Acredita-se, inclusive, que essas loterias ajudaram a financiar projetos governamentais importantes, como a Grande Muralha da China. Olha só. Caralho. Coisa. Eu não sabia disso, não. Fonte: a internet. A internet. As primeiras loterias europeias conhecidas, elas foram realizadas durante o Império Romano, principalmente como uma diversão nos jantares. Cada convidado recebia um bilhete. E prêmios, muitas vezes, consistiam em itens especiais como louças, coisas assim. Igual tem hoje em dia lá, rifa. Qual da felicidade, é isso? Calma. Todo portador do bilhete, ele tinha certeza de ganhar alguma coisa. Então, era mais ou menos uma distribuição de brindes pagas por nobres e porque todo mundo ganhava. Não, mas o cara comprava o bilhete, né? Então, aqui não fala de comprar. Aqui fala que você convidava várias pessoas e você comprava vários presentes diferentes e dava um bilhete pra cada um e a combinação presente-pessoa era um sorteio. Ah, tá, entendi. Então todo mundo saía com um presente, mas era aleatório. É igual aquelas festas de Natal que tem gente que faz isso, né? Compra uns presentinhos e deixa lá pra visita, que chegar lá, a visita ganha um presente. É isso. Tinha uma pilha de presente, você chega lá pra jantar, você ganha um presente. Tá bom. Isso. Então, mas não era uma loteria. Esses presentes, eles eram artigos de valores desiguais. Então tinham presentes melhores e presentes piores. É daí que vem aquele negócio de trocar o presente, que o cara inventou. Bom, aí não fala nada aqui da Roma Antiga trocando presente, isso aí é na sua família. Aquele negócio que você pode trocar o presente, né? Se você gostou do outro, você vai lá e troca. Já no século XVI, surgiram os primeiros estudos matemáticos na Europa sobre jogos de azar. Agora, jogos como o pôquer e a roleta apareceram no século XIX. A situação nos dias de hoje evoluiu de uma forma um tanto previsível. As pessoas apostam em uma variedade cada vez maior de jogos, a maioria dos quais é analisada matematicamente nos mais ricos detalhes. Por exemplo, os jogos nos quais os jogadores não têm qualquer escolha são chamados jogos de puro azar. Muitos desses jogos eles são para criança, uma vez que basta conhecer a regra e cada jogador tem uma chance igual de vencer. Para o ímpar, né? Então, mas o jogador não tem escolha. Então você tem a categoria jogos de puro azar. E você tem a outra categoria que é os jogos de azar com habilidade. Eles têm um processo aleatório, como por exemplo a mesa de roleta tem um lançamento de uma moeda, tem o lançamento de um ou mais dados, mas os jogadores eles podem escolher a partir de várias técnicas e regras como melhor conduzir o jogo. Vou dar exemplos agora de jogos de puro azar e jogos de azar com habilidade. Pensando nas cartas. Existe um jogo chamado Baccarat. Eu já ouvi falar. O Baccarat Ponto Branco ou Baccarat norte-americano. É um jogo de cartas estritamente de chance com nenhuma habilidade ou estratégia envolvida. O jogo de azar com habilidade, por exemplo, é o pôquer. O pôquer é jogado com um baralho de 52 cartas. A distribuição das cartas é o único elemento aleatório do jogo. A forma de apostas, o blefe, é tudo escolha do jogador. Ah, tá. Entendi. É um esporte, não é um jogo de azar. Eu estou falando que está na enciclopédia como jogo de azar. Mas ele é um jogo de azar com habilidade. Esse aqui é o negócio. Ele não é puro azar. Porque a única parte aleatória é a distribuição das cartas.
Por exemplo, o Blackjack. O Blackjack é um jogo, também é conhecido como 21. Tem um monte de gente que conhece ele como 21. Esse é clássico de cassino. É um baralho de 52 cartas e envolve uma estratégia por parte dos jogadores. É isso aí. Então não tá 100% sujeito ao azar. Quando a gente fala de jogos de dados, um jogo de azar com habilidade, por exemplo, é o gamão. Eu nunca entendi. Eu não lembro como é que é o gamão. O gamão é um jogo que você joga em um tabuleiro com 15 peões e vários dados. O movimento dos peões sobre o tabuleiro é feito com base nos valores dos dados. O jogador pode escolher quais peças ele vai avançar, mas existe a aleatoriedade dos dados. Perfeito. Existe um pôquer que é o pôquer de dados. O pôquer de dados ele é um jogo semelhante ao pôquer, mas ele utiliza 5 dados. Aí, André, você lembra que a gente tinha um jogo de pôquer e tinha um monte de dados e a gente não sabia pra que era? E a gente nunca entendeu, né? É verdade. Aí, ó, tá aí. Minha maleta de poker tem dados também, mas a gente nunca usou. Aí, ó, é o pôquer de dados. O pôquer de dados é semelhante ao pôquer e usa 5 dados cujas faces são estampadas, em geral, em cores diferentes. Algumas diferenças entre o pôquer de dados e o pôquer tradicional não é possível fazer a formação de jogos por naipes. Como tem o flush ou royal straight flush no poker normal, você não consegue fazer isso no poker por dados. E também é possível você fazer quinas. No poker, o máximo é a quadra, mas nesse jogo de poker de dados, você consegue fazer quina. Outros tipos de jogos agora. Um jogo de puro azar é a loteria. A loteria é jogando, apostando em vários números aleatórios ou números que você escolheu. Mas não importa como você escolha, isso não interfere em nada no resultado. Não existe estratégia melhor, né? É isso que é o negócio. Já a rifa é um jogo que é semelhante à loteria. Por quê? Ao invés de você apostar em um número, você adquire um número ou mais e estão sujeitos a um mecanismo de sorteio. O jogo da roleta também, independente da aposta que você faça, você não consegue ter uma estratégia de, depois de 5 rodadas da roleta vai cair no número tal. Não tem como. Não, você não consegue prever. O bingo é um jogo de azar, onde as bolas são numeradas, colocadas dentro do globo e sorteadas uma a uma. Você pode comprar uma cartela ou você pode comprar 10 cartelas. Cada cartela tem a mesma probabilidade de ganhar e de perder. E não existe habilidade nenhuma envolvida de fato. Não tem tomada de decisão, né? Eu vou fazer primeiro esse número aqui, depois eu vou fazer o outro. Não, porque é na ordem que sai lá. Você só marca a cartela, não tem que fazer nada. Exato. Os caça-níqueis são uma máquina de jogo que funciona por meio da introdução de moedas e que pagam prêmios, igualmente moedas. Eu tenho uma história boa de sorteio. Quando eu tinha uma loja, eu participei de um evento e eu sorteei uma estatueta, essas de action figure, daquele jogo Assassin's Creed. Era um Enzo Bacanal lá do Assassin's Creed de pirata. E aí eu vendi vários números, né? Teve um cara que comprou 25 números. Tá. Ganhou? Claro que não. O menino lá que comprou um númerozinho ganhou, levou a estatueta. Nossa, mas o cara foi reclamar lá depois? Não tem como reclamar. Ele aumentou a probabilidade dele, mas a probabilidade continua sendo baixa. Continua sendo baixa. Ele jogou os papel pra cima e saiu reclamando lá, mas pra ele mesmo. É igual o Marcelo, que fez 37 jogos de loteria pra gente na loteria da virada. Não chegamos nem perto. Não adiantou porra nenhuma. Não. Mas na loteria você consegue diminuir a probabilidade aumentando o número de escolhas, né? Mas mesmo assim... Então, mas esse é o lance. Você aumenta um pouco a probabilidade, mas assim, é muito pouco, porque a probabilidade já é muito contra você, entendeu? Você teria que ter milhões e milhões de bilhetes pra poder aumentar de forma significativa. E você não pode apostar mais do que 15 números na loteria. E outra coisa, apostar 15 números na loteria é tipo 200 milhões de reais. Isso. É o preço da aposta, do prêmio, né? O preço do prêmio. É só uma questão, assim, de você sentir psicologicamente que você tá, né? Agora aqui eu tô com mais chance agora. Tá no páreo, Mas na real, a sua chance com 50 bilhetes e do outro cara com um bilhete é mais ou menos a mesma coisa. Não, você tem mais chance do que o cara com um, mas não é uma coisa assim, eu tenho 50 vezes mais chance que o cara que tem um, entendeu? Não, porque você tá fazendo uma chance ali que é 1 em 800 milhões, entendeu? Então 50 a mais não vai fazer diferença nenhuma. Exato. A chance da loteria no Brasil é 1 em 60 milhões. Exatamente. Se você fizer 10 apostas, você tem 10 em 60 milhões. Exato. Isso. Continua sendo um número muito, muito, muito pequenininho. Bolão é diversão, galera. Tem que fazer pra brincar mesmo, pra zoar. Na verdade, eu acho que bolão você tem que fazer por obrigação, porque quando alguém faz um bolão,
e te pergunta se você quer entrar ou não. Então. É melhor ir. Aconteceu quando a gente fez, exatamente. É melhor ir na onda. Você tem que ir. Não é melhor ir. É obrigatório. Você não quer ser a pessoa que ficou de fora. Isso, porque vai que. Vai que, exatamente. Você não quer ser aquele cara que foi o único que não apostou no bolão, entendeu? Aconteceu aqui em Patinga. Um grupo de engenheiros da Uzi Minas faz esses bolão direto. Aí a cada um dá R$500, não sei o que. Ganharam. Um cara não quis, ficou pra trás. Tá lá o engenheiro sozinho, trabalhando lá na usina. O cara dentro da usina gigante, ele sozinho lá. Não, os caras ganharam, foram embora, vazaram, subiu, acabou todo mundo. Eu lembro de uma reportagem, eu não sei se foi desse caso específico aí, mas volta e meia aparece nessas reportagens assim, a galera fez o bolão e o Zezinho aqui não apostou. Pô, Zezinho, e aí, né? O cara com aquele sorriso amarelo, não tem nada não. Não, e teve um emblemático também, que os caras fizeram o bolão, ganharam, mas a moça da lotérica não computou. Nossa, não é possível. Ela não fez a aposta? Ela não fez a aposta. Eles tinham o cartão com o número. Tinham, não ganharam. Nossa. Pô, mas aí não dá pra levar pra Caixa Econômica e falar, gente... Não tem como. Eles não aceitaram? Não dá. Senão... Senão outras pessoas vão fazer isso. Tem até a filmagem da câmera, quando ela vê que tinha um bolinho de aposta e ela não fez, era o último dia. Tem a cara dela desesperada. Nossa, gente. Mas ela não dá um comprovante pro cara na hora que faz a aposta? Como é que o cara saiu da lotérica? Ela deu o comprovante, mas ela não comprovou pra loteria que esse número tava lá, computado. Nossa, olha só, acho que essa deve ser das piores sensações da vida. Tipo assim, você ganhou, aí no dia seguinte você não ganhou. Imagina isso. Tem muita coisa merda que acontece na vida, mas essa deve ser uma das sensações mais complicadas, porque o cara, durante alguns minutos... Era um bolão, uma galera se fudeu, entendeu? Nossa, assim, em 24 horas, tava rico e não tava. Então, pra eu poder encerrar o meu assunto aleatório, Dudu, Oi. me fala 5 números de 1 a 60. 60, 5, 18, 49, 7. Aí, acabou. Agora me fala um número de 1 a 25. 24. André, me fala 6 números de 1 a 60. 3, 4, 18, 42, 51. E um número de 1 a 25? 17. Tom, 5 números de 1 a 60. 23, 43, 33, 57 e 4. E um número de 1 a 25. 14. Então, André, você tem uma viagem programada para ir pro Brasil. Se você voltar e eu não estiver aqui... Foi seguindo as minhas dicas. Olha aí. Olha aí. Quem vai apostar na loteria? Olha o plot twist. E é isso, eu vou jogar esses números na Mega Millions. Que a chance, queridos ouvintes, é 1 em 302.575.350. E qual que é o prêmio da Mega Millions? Só pra gente saber. Ah, é tipo 300 milhões de dólares, 400 milhões de dólares. Tá ótimo. O último saiu o prêmio, então o próximo sorteio agora é só 29 milhões de dólares. Só 29 milhões. Então talvez essa seja a última temporada, hein, do Sessão Aleatória, hein? Talvez seja a última temporada com o Randy fazendo só um pedaço da edição. O Randy vai virar editor full time, vai ser sessão aleatória, surra de sessão aleatória agora. Vai ser 3 episódios por dia. Vai ser live na Twitch. A gente vai ter live, vai ter... O PDG também vai virar semanal, atendendo pedidos. Tipo, umas 3 pessoas pediram. Vai fazer aquela onda de podcast com todo mundo conversando na mesa. Gente, vídeo não é podcast. Pois é, ué, também acho. Todo mundo comigo? Vídeo não é podcast. Não, não é podcast. Vídeo não é podcast. Tem que inventar essa mania agora de falar que o cara fazendo live no Twitch é podcast. A gente já se viu isso? É, não é. É, videocast. Videocast. Faz pro próximo aí, André, que eu vou ali na loteria postar uns números. Maravilha, gente. Vamos então pro próximo assunto aleatório. Isso demonstra exatamente como viajar no tempo pode ser perigoso e por que a máquina tem que ser destruída. Depois que endireitarmos tudo isso. Certo, então voltamos ao futuro e impedimos Biff de roubar a máquina do tempo. Não podemos, porque se viajarmos para o futuro deste ponto no tempo, será o futuro desta realidade, da qual Biff é corrupto e poderoso e casado com sua mãe. Vamos
lá, Dudu, vamos encerrar o nosso episódio. Qual é o seu assunto aleatório da semana? Como esse filme impactou nossas vidas, principalmente também com bastantes efeitos especiais e efeitos visuais, Sim. que agora a gente assistindo, a gente vê as máscaras de látex dos caras mais velhos. Aquele Biff velho é muito esquisito, né? Não, todos, o Martin velho, a mãe velho, todo mundo velho. É muito esquisito. Mas na época era uma coisa assim inovadora. Era mesmo. Eu vou falar então da história dos efeitos especiais no cinema. Olha aí, tema cinematográfico. Como o cinema é um dos meios de entretenimento mais populares do planeta, além de contribuir com uma indústria que gira bilhões de dólares todos os anos, os filmes também podem ser criações artísticas e que renderam à categoria o título de sétima arte. E sem dúvida alguma, né, essa produção desses filmes marcou profundamente a sociedade humana durante os séculos XX e continua através do século XXI. E mesmo assim, independente do filme que você gosta, todo mundo sabe a importância de efeito especial no cinema. E falando de efeito especial, não estou falando apenas daqueles efeitos que tem multiplicação de personagens em guerras, né, homéricas, ou então aquelas naves espaciais, né, em batalhas espaciais. Estou falando que qualquer situação que vai, entre aspas, enganar a audiência sendo mostrada ali na tela de cinema. É isso. E começou um filme que tinha uma atriz fazendo o papel de uma monarca que era condenada e ela coloca a cabeça dela sobre um bloco de execução e nesse momento a câmera para de filmar. Mas para entender como que isso funciona, tem vários tipos de efeitos especiais de cinema, cada um com uma aplicação específica. E as tecnologias, elas mudaram, né, com o passar do tempo, né, foram evoluindo. Tem que ter na nossa mente que efeito especial não é apenas imagem gerada por computador. Sim, o tal do CGI. Tipo aquelas explosões e tal, não sei o quê. É qualquer artimanha usada para criar uma realidade que vai acontecer apenas naquela situação que você está assistindo. Em 1895, o primeiro efeito especial de cinema chegou aos olhos do público. No fim do século XIX, os filmes estavam engatinhando ainda e foi uma tecnologia completamente nova e até assustadora para as pessoas. Lembrando da história do cara da cartola, né? Situações inusitadas causam certo terror para algumas pessoas. É verdade. Pessoas ficam impressionadas mesmo. Isso. E aí, falando do que eu estava mencionando, da mulher que ia ser executada no filme, é o filme The Execution of Mary Stuart. Certo. Essa cena, se a gente fosse ver ela nos dias de hoje, é um GIF de 18 segundos. Esse filme é do diretor Alfred Clark, produzido pelo Thomas Edison. Tá? Esse filme foi produzido pelo Thomas Edison. E olha só, ele vai mostrar, então, testemunhar a encenação da decapitação da rainha Maria da Escócia. E aí, a atriz lá fazendo o papel da Mary Stuart deita, coloca a cabeça num bloco de execução, a câmera para de filmar. Aí, os atores e o carrasco ficam imóveis, a atriz é substituída por um boneco representando a rainha, e aí eles ligam a câmera de novo. E aí, o carrasco desce o machado sobre o pescoço da Maria da Escócia, e aí a cabeça sai rolando. Se você nunca viu na sua vida, né, numa tela, isso impressiona as pessoas ficam impressionadas. O pessoal achou que ele tinha cortado a cabeça da mulher mesmo. Tem gente que realmente acha. Tem. Mesmo que não tivesse sangue, não tinha realismo, não sei o quê. Claro. E é uma cena muito rápida, né? 18 segundos. Então, um negócio impressionante mesmo. Dudu, até antes disso, não sei se é antes disso, posso estar falando bobagem, mas um dos primeiros filmes também é aquele do trem se aproximando. Você já viu essa história? Esse eu não sei se já era um filme mesmo, entendeu? Eu tô falando de filme. Ah, tá. Aquilo eu acho que era meio um protótipo do cinema, entendeu? Isso não chegou a ser um filme. Pode ser. O fato é que, assim, era uma cena de um trem se aproximando. E na hora que o cara projetou aquilo na tela gigante, as pessoas começaram a sair correndo loucamente. Porque elas acharam que o trem tava vindo pra cima delas. Eu não sei se tem edição nisso aí, se tem efeito especial, eu não sei como é que é. Não, isso não tem a ver com efeito especial, não. Eu tô falando que, assim, a situação, né, da época... Ah, não, também causa choque, é. No início, as pessoas não conseguiam muito diferenciar o que era real e o que não era. Tava vendo aquilo ali e a pessoa saía correndo, igual a doida. Isso. O efeito causado era esse, exatamente. Claro. Assim, o efeito causado foi esse. Mas essa cena não foi montada, entendeu? Isso, não é um efeito especial. Então, olha só, essa manobra simples, né, de um vídeo de menos de 18 segundos ganhou evidência, obviamente. O pessoal, né, os outros diretores, produtores e tal, começaram a experimentar mesmo.
né, fazer experimentação e levar esse tipo de situação e fazer esses truques aí. E isso é a magia do cinema, né? Na verdade, tem o cara que ele pode simplesmente criar um filme todo cru, sem efeito nenhum de nada, e tem o cara que pode enfeitar o filme dele inteiro, igual o George Lucas fez naqueles Star Wars lá, que tudo era chroma key. E aí a gente falando de efeito especial, tem que dividir em duas categorias principais, principalmente com a seção de filmes digitais, né? Tem os efeitos visuais, que são feitos sempre na pós-produção, depois que as filmagens foram encerradas, e nessa fase os elementos visuais são adicionados, né, à cena, registrados por computadores, que são esses filmes mais novos aí, filmes de heróis. Isso. E a outra parte são os efeitos especiais em si, só que os efeitos especiais são divididos em duas categorias também, que são efeitos especiais mecânicos, físicos ou práticos, né, realizados durante a filmagem com algum dispositivo mecânico interagindo em alguma cena, bonecos, robôs. O Christopher Nolan usa muito. Isso. Então, vários apetrechos, maquete, miniatura. Isso. Várias coisas. Maquiagem, prótese, várias situações. E a segunda categoria são os efeitos especiais ópticos ou fotográficos. Podem ser usados durante as filmagens ou também na pós-produção e com técnica de posicionamento de câmera, iluminação, filtros que criam ilusões necessárias, né, espelhos, né, jogos de espelhos, e aí transforma essas histórias ultrapassando o limite do realismo. Certo. Então, o reconhecimento dessa importância dos efeitos especiais aconteceu em 1928, no jantar inaugural da Academy of Motion Picture Arts and Science, a instituição que criou o Oscar. E eles deram essa premiação para o drama Asas, sobre a Primeira Guerra Mundial. Ele recebeu uma placa de melhor efeitos de engenharia. Chamava efeitos de engenharia. Isso, o primeiro era em engenharia. Só que só 10 anos depois, em 1938, a Academia agraciou a Paramount com um prêmio extraordinário de efeitos especiais. O filme Lobos do Norte, do diretor Henry Hathaway, ele ganhou aí o Oscar, e a categoria ficou fixa a partir desse momento. E aí o nome virou Melhores Efeitos Especiais. A partir de 64, eles dividiram os efeitos visuais dos efeitos auditivos. Então tem os efeitos visuais e a parte de sonoplastia. Só que agora saiu essa parte de sonoplastia, não saiu? Eu acho que não é que saiu. Eles pararam de transmitir durante a cerimônia. Eles cortaram a da transmissão. Eles cortaram da transmissão. Tem vários prêmios agora, esses prêmios mais técnicos e tal, que eles não aparecem mais. Eles continuam entregando, mas é igual a gente entregando troféu aleatório, entendeu? O Leprechaun vai entregar isso aqui pra você e tal, e ninguém vê. Tipo, é isso. Entendi. Tá, mas olha só, na década então de 1900, vamos voltar lá para 1900, os efeitos especiais começaram a se espalhar pelas produções cinematográficas, completamente diferente do que é hoje, né? Então, caiu nas graças dos artistas dos diversos tipos, fotógrafos, diretores de teatro, e a galera começou a fazer experimentação. E alguns descobriram esses macetes acidentalmente, né? O Georges Méliès, a câmera do Méliès travou quando ele estava fazendo uma filmagem. E aí ele estava filmando um caminhão, e a câmera dele travou e o caminhão virou um carro funerário. Tava passando um homem também na cena, e quando a cena mudou, ele era uma mulher. Então, assim, tudo usando aquele princípio dos 18 segundos lá da decapitação, mas o dele travou sem querer. Travou sem querer, o cara sacou e falou, pô, isso aqui deu um efeito interessante, posso usar isso aqui de outro jeito. E aí o Méliès foi um dos grandes pioneiros de efeitos especiais na obra dele Viagem à Lua. Olha aí. Que, aliás, faz parte do nosso logo do Sessão Aleatória, inspirado, né, na Viagem à Lua. Exatamente. Tá tudo conectado. Tá tudo conectado. Tudo feito pelo Alvinho Castilho. Sigam ele lá, Arte Castilho, no Instagram. Olha aí, Alvinho, muito obrigado. Sugestão da Marina, que bolou essa ideia, né, Marina? Você que bolou esse conceito aí. Excelente, exatamente. Isso aí nos primórdios. Mas não adianta nada você bolar se você não consegue botar no papel. Não, claro. Sim, claro. Alvinho, obrigado. O desenho ficou demais. E aí, o Viagem à Lua, ele é todo em stop motion, né? Ele vai desligando, ligando a câmera e mudando as coisas, introduzindo miniaturas
miniaturas, truques de iluminação. Não, mas é o stop motion, mas tem atores de verdade interagindo, né? É o filme mesmo. Tem. É porque stop motion que a gente fala agora não tem mais atores de verdade. Mas antigamente o cara ia... Isso, quando a gente fala stop motion, a gente tá falando, né, daquela coisa que vai mexendo no bonequinho, né? Tirando foto. Mas mesmo assim, os atores faziam posições e às vezes mudavam mesmo. E aquele negócio ia mudando, o cara ia mudando a pose, ia rodando rápido, e a pessoa às vezes não percebia, porque misturava figuras, né? Sim, sim. E miniaturas e truques de câmera. Então, assim, é um stop motion. Acaba que é um stop motion mesmo. Porque pra Viajar à Lua é mesmo animação com personagens, né? Com atores. É, ele tem os atores interagindo com as animações. É isso aí. Que são objetos de cena. Isso. Desenhos. Os cenários, né? Tudo vai meio que mexendo ali. Isso. O mesmo Méliès também aplicou as técnicas avançadas para a época numa série de outras obras, como Cinderela, de 1899, onde era possível ver uma abóbora se transformando em uma carruagem, ou no Homem da Cabeça de Borracha, com cenários desenhados e um efeito que fazia a cabeça do cara inflar até explodir. Demais. Então, o Méliès, ele era considerado mesmo, porque, na verdade, o ofício original dele era o ilusionismo. Ele era mesmo um mágico. E aí usou os recursos do cinema para transformar essa mágica também para a tela. E tem aquele filme legal, que não é sobre ele exatamente, mas é do menininho, né, que fica amigo dele, que é a viagem... Como é que é? A invenção de Hugo Cabret. Hugo Cabret. É. Esse filme é legal mesmo. Bacana. É um filme do Spielberg, é bem legal. É do Martin Scorsese. Do Scorsese? É, do Scorsese. Ah, olha só. Na década de 1910, o Norman Down criou o Matte Shot, que é uma técnica que parte do filme tinha sua exposição coberta por papelão para receber o registro de imagens de locais ou objetos diferentes. É o primórdio do chroma key, esse Matte Shot. Certo. Avançando para os anos 1920 e 1930, né, as décadas de 20 e 30, o grande efeito da moda era o Shuften, famoso por ter sido bastante usado no filme Metrópolis, de 1927. Um dos filmes que revolucionaram a história dos efeitos especiais. Sim. Criado pelo Eugene Shuften, esse processo usa espelhos, vidros e iluminação para criar a ilusão de algo estar num lugar diferente. Foi esse efeito, é o mesmo processo que trouxe para os palcos o Tupac Shakur e o Michael Jackson depois que estavam mortos, em forma de holograma. É a mesma origem. O mesmo princípio, né? Mesmo princípio desse efeito. Essas mesmas décadas também trouxeram outra técnica que melhorou os filmes, é a retroprojeção de cenários. Então, em vez de usar pinturas como fundo para cenas, um projetor emitia imagens de movimentos no background de filmes. Certo. Então, era aqueles filmes que precisavam de uma paisagem mais viva atrás dos atores. Aquele cara andando no carro, o carro tá parado, a imagem é atrás projetada, exatamente, como se estivesse em movimento, né? E a galera fica lá empurrando o carro, balançando ele como se estivesse andando. É isso aí. Eu gostaria de falar que nas minhas novelas coreanas, aí pro bingo do Sessão Aleatória... É isso aí, ó. Quando eles estão gravando uma cena dentro de um carro, eles botam o carro num guincho. E aí fica um monte de gente pendurada assim no guincho, né? As câmeras e tudo. E aí o guincho anda puxando o carro e as pessoas lá dentro fingindo que estão dirigindo. Então o efeito especial não é o fundo que vai passando. O efeito especial é eles não estão dirigindo, na verdade. E outros cineastas, então, começaram a contribuir para o desenvolvimento desse cinema primitivo, né? O Robert W. Paul construiu a própria câmera, copiando o sistema do Thomas Edison, e o inglês G.A. Smith criou uma câmera e patenteou a exposição dupla, que ele filmou tipo fantasmas, em 1909. Além de usar miniaturas de avião para representar um ataque aéreo a Londres em 1919. O Albert Smith e o Stuart Blackton também filmaram batalhas usando fotos, pinturas, miniaturas, armas que atiravam água para simular o trabalho de bombeiros apagando incêndio. Olha só. É muita maluquice. Uma das outras melhorias também foi enriquecida por atores, principalmente aqueles caras que resolveram fazer cenas peculiares e perigosas. Tom Cruise. Arriscando as vidas em situações absurdas e para entreter os espectadores. Na verdade, não é o Tom Cruise,
são os dublês. Ah, mas o Tom Cruise faz também, porque ele não usa dublê. Tá, o Tom Cruise faz, porque... Ele é um maluco do caralho. É o Jack Chan americano. Você arrebenta todo fazendo os filmes. Mas olha só, o dublê pioneiro é o Buster Keaton. Buster Keaton, esse é famosíssimo. Então ele começou a colocar sua vida em risco, né? Um maluco do caralho. Gravava as próprias cenas, colocando em risco a sua vida, principalmente para tirar a risada do público. Tem um que fala aqui, curioso, esse cara, uma das cenas deles mais memoráveis é que ele fica embaixo de uma fachada de uma casa de madeira. Ah, eu tô ligado. Que pesava mais de 2 toneladas e a casa cai em cima dele. E ele fica no exato lugar. Exatamente, da janela, do lugar da janela. Exatamente. É assim, maluco mesmo. 2 toneladas na cabeça e tal. É uma maluquice. Tem uma cena dele num trem, que é uma cena curtinha também, mas assim, ele tá num trem em movimento, e aí no trilho do trem tem umas toras de madeira gigantes na frente do trilho. Então, assim, ele desce do trem e ele vai correndo na frente do trem, ele tira os negócios que estão na frente e o trem pega ele senta em cima. Cara, é uma maluquice. isso? O cara tá filmando esse troço com um trem em movimento atrás dele, cara. Troço muito doido. Mas ele fica em cima da tora, eu não entendi. O trem atropela ele? Não atropela, assim, no sentido de não passa por cima dele, mas ele cai sentado em cima do trem, sabe? Não entendi, não. É, tem o bigodinho do trem na frente, assim, sabe? Que fica aquele bigodinho com a ponta. Ele senta ali. Isso. Tá, depois eu vou ver isso. Se você colocar no YouTube Buster Keaton, Moving Train, alguma coisa assim. É muito impressionante. É uma cena curtinha, assim, de uns 30 segundos. Mas é isso, é um trem em movimento e ele, tipo, tirando as coisas do trilho do trem que tá vindo atrás dele. É só isso. Mais um grande nome dos efeitos especiais para o cinema no começo do século XX foi o Linwood G. Dunn, o responsável pelas técnicas avançadas que permitiram a filmagem de clássicos como King Kong, de 1933, e Cidadão Kane, de 41. Ele usou técnicas como stop motion, diversas miniaturas de todos os tamanhos para retratar o King Kong, né, subindo no prédio e tal. Sim. E também as imagens de Xanadu em Cidadão Kane também contaram com o processo de efeito especial para ganhar vida no cenário do filme. Então isso foi possível com o uso da impressora óptica, um dispositivo que liga mecanicamente um projetor de filmes a uma câmera de cinema, tornando possível a refotografia de cenas. Certo. E efeitos como fade in, fade out, câmera lenta e outros efeitos. Eu termino agora falando, a partir da década de 30, termina a era dos filmes mudos, e aí começa a era dos filmes falados, né? Os filmes com efeitos sonoros. Só que essa eu vou deixar para um outro episódio do Sessão Aleatória. Excelente. Tá ótimo. Porque é legal que você falou vários filmes aí, né? A gente tá falando lá do início do cinema, mas olha que interessante. A gente pensa em efeito especial, você pensa logo em, né, Guerra nas Estrelas, filme de ficção científica. Claro, de ação, de fantasia, mas não, né? Quase todo filme que a gente vê tem alguma coisa. A gente falou recentemente do filme lá, Brooklyn, que é o filme, né, da menina que viaja e tal. É um filme, né, uma história super pessoal e tudo. E tem CGI lá no filme, que os caras tiveram que recriar uma parte da cidade. A praia. É, a praia, que não existe mais, né? O filme de época. Então, pra recriar a época, os caras usaram. Isso. Então, assim, tem todos quase os filmes que a gente vê, assim, essas grandes produções. Mas imagina os caras no começo, né, fazendo isso, né? Loucura que não era. Né? Isso, né? Exato. Usando técnicas, né, muito mais complicadas até. Os caras tinham que ter um nível sim, claro. De inventividade muito maior, inclusive. Isso, dedicação também, né? Sei lá. É. Maluquice. Pô, excelente assunto. Muito bom. Tivemos vários aprendizados hoje. O que a gente aprendeu? Vamos lá. Eu não aprendi, eu sei que o pôquer não é um jogo de azar, é um esporte. Ele não perguntou o que você sabe, ele perguntou o que você aprendeu. E eu aprendi que a mulher é bonita, ela é competente e ganhou a porra de uma menção honrosa. Vai tomar no cu. Brincadeira, né, velho? Sacanagem. Absurdo. E eu aprendi um pouquinho mais sobre como você andar de carro sem parecer que você não sabe dirigir. Então é isso. Chega por hoje. Fala tchau, gente. Tchau. Fim da... Nossa, ela é maravilhosa. Eu não vi a foto dela, não. Por quê? Tá lá no grupo de aleatório. Não, eu tô com o Telegram aberto aqui e não apareceu. Só apareceu o Donald Trump. Eu mandei umas 10 fotos dela aqui. Você tá no grupo certo? Ai, puta que pariu. Eu colei no lugar errado. Fim da sessão.